Começa agora o MRCast, o seu discipulado semanal. Salve, salve galera! Estamos aí mais uma vez com o nosso podcast, o podcast semanal do Metanoia Redentora. No episódio de hoje estaremos fazendo um pouco diferente. Não teremos a presença de nenhum convidado e eu mesmo estarei fazendo uma reflexão sobre o que é a fé. Você seria capaz de explicar a sua fé? A nossa fé é uma fé realmente salvífica ou não? Então, pessoal, é porque eu resolvi falar sobre esse tema aí e de uma forma bem rápida e que faça a gente pensar e repensar, né, a fé que a gente tem. Há algum tempo eu tenho tido aí a percepção que o assunto fé tem sido algo muito falado e com um alcance assim enorme na grande maioria das pessoas, entendeu? Mesmo que de forma banalizada, eu creio que todo mundo diz ter fé. Eu não estou dizendo isso assim, baseando apenas no contexto ímpio ou apenas no sentido original e literal da palavra, como ter fé em que iremos comprar um carro, ou ter fé em que o meu time favorito irá vencer o campeonato, ou até mesmo a fé de ganhar na loteria. Eu estou dizendo isso assim num contexto religioso, né, em que vivemos hoje. Nesse contexto de várias religiões, sejam elas seguidoras do verdadeiro evangelho ou de diversos evangelhos deturpados que nós temos hoje, até temos um podcast para trás que nós comentamos sobre isso. O que se pode notar é um senso comum em que todos dizem ter fé em Deus. Hoje é difícil você encontrar uma pessoa, pelo menos no Brasil, que fala que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus. Isso no meio religioso, falando, não no ateu e outros, mas no meio religioso. É difícil você encontrar alguém que diz que não acredita em Deus. Todo mundo diz que acredita em Deus, todo mundo diz ter fé em Deus. Contudo, a questão, porém, aí é a seguinte: que fé é essa que dizemos ter, que as pessoas dizem ter? Nós seríamos capazes de explicar essa fé? Você seria capaz de explicar essa fé? Porque o que eu penso e tenho a percepção e tiro até pelas experiências, né, que você tem com algumas pessoas e tudo mais, essa fé de que tanto nos orgulhamos aí em dizer que temos, será que não é somente uma mera expressão que está saindo da sua boca ou da minha boca, de quem quer que seja que esteja ouvindo, ponderada aí apenas pela necessidade humana de crer em alguma coisa ou de crer em algum ser superior? Ela é culminada em Deus e Jesus Cristo pelo simples fato da gente viver num país onde a cultura do cristianismo prevalece? Então a gente crê em Deus, crê em Jesus Cristo, porque a gente já nasce ouvindo isso, a nossa cultura dita isso já pra gente. O que eu tenho notado, entendeu? Infelizmente que essas três perguntas anteriores são respondidas com um sim. Entendeu? Essa fé geralmente é uma fé que sai da nossa boca com muita facilidade, apenas como uma expressão. É uma fé baseada pela necessidade do ser humano crer em alguma coisa superior. E essa coisa superior que vem muito da cultura do cristianismo no Brasil. Então é muito comum hoje em dia isso. As pessoas externam suas opiniões afirmando acreditar em Jesus Cristo e em Deus. Principalmente em Deus. Sejam católicos, evangélicos ou de qualquer outra denominação. O fato é que, na grande maioria das vezes, elas não sabem o que estão acreditando e nem por que acreditam. Não seguem os preceitos determinados por Deus Pai e Filho. Então, a gente pode abrir aqui, convido o irmão que tiver com a Bíblia e quiser abrir, nos acompanhar. Mateus 7, 21, 23. Apesar do contexto, creio que a gente possa trazer para essa questão que a gente está falando. Que diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, só acreditar não é
o correto, não é a fé verdadeira. Essas pessoas que têm essa afirmação muito enfática e sem saber no que acreditam ou no porquê acreditam, confundem, né, o mero acreditar com a fé. Falta-lhes ali o verdadeiro confiar, a verdadeira fé, né? A fé com F maiúsculo, em um Deus soberano que faz e fará tudo pelo seu povo. Aquela fé em um Deus que derramou o sangue do seu Filho em morte de cruz, a fim de quitar a dívida dos pecados daquele que reconhecem a Ele como seu único Salvador, a Ele como o único capaz de limpar os pecados e delitos que já nascem, aliás, que nós já nascemos com eles imputados. Uma fé essa, irmãos, que não vem porque simplesmente queremos acreditar e escolhemos ter, mas sim uma fé que nos transforma o coração, renova a nossa alma, que nos é dada pelo próprio Deus, pela sua bondade e misericórdia em nos salvar deste mundo pecaminoso. Uma fé que gere arrependimento na gente, uma fé que gere bons frutos do Espírito Santo, que cause transformação de vida, coloque desejo de seguir os preceitos e caminhos orientados pelo verdadeiro Evangelho de Jesus, porque a fé por si só não cura. A fé do acreditar. A fé em Cristo, sim. Essa verdadeiramente cura. Uma fé em tudo que Ele fez, em tudo que Ele fará pelo seu povo. Que Jesus fez e Jesus fará. Uma fé onde reconhecemos que só Jesus é capaz de nos trazer paz. Aqueles que têm a oportunidade ou a disponibilidade de pegar no Wayne Grudem, Teologia Sistemática do Wayne Grudem, no capítulo 35 ele trata sobre isso, sobre conversão, que seria fé mais o arrependimento. Então, o que eu disse basicamente resume alguns tópicos iniciais que ele coloca no livro. O mero conhecimento não basta para ser uma fé salvífica. O conhecimento e a aprovação também não são suficientes. Você conhecer sobre Cristo, sobre Deus, e a sua aprovação de acreditar em Cristo e em Deus não são suficientes para ser uma fé salvífica. É preciso você se decidir que você depende de Jesus para te salvar. Isso vai gerar uma fé salvífica, que vai vir com transformações, não uma simples acreditar que Deus existe. Porque acreditar até o diabo acredita, né? Então, irmãos, sejamos conscientes aí dos nossos pecados, sejamos conscientes das nossas dificuldades, das nossas incapacidades. Somos fracos, precisamos de Jesus. E peçamos em orações ao Pai Celestial, ao Senhor dos Exércitos, ao Espírito Santo que nos ajude a perseverar e conduza a nossa nação a esse tipo de fé. Uma fé que é dom de Deus, não é mérito nosso. Uma fé que verdadeiramente temos a certeza que podemos descansar no Senhor. Então fica essa nossa reflexão de hoje do nosso podcast. O que seria uma fé? Pense, reflita, procure, leia, busque conhecimento e veja se você tem apenas uma fé de acreditar ou se você possui uma fé no verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso único e eterno Salvador. Amém? Para finalizar, eu queria deixar com os irmãos aqui a leitura em Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 8, que diz assim a palavra do Senhor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o príncipe que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo
quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Um abraço a todos e até semana que vem.